Bom, hoje foi dada aí a tarefa, né? Está trazendo a palavra, mostrando a palavra essa noite. E a semana foi muito corrida. E eu Tiago, me ajuda a estudar, me ajuda a estudar. E cadê o tempo para isso? Aí Deus tem misericórdia. Aí ele falou assim: você estudou? Aí eu falei: eu estou há 2 dias orando a Deus para Deus me dar uma palavra, me mostrar e revelar. Mas essa tarde você veio falar comigo. E eu fiquei aqui agora, através dos louvores, eu não tinha me atentado, mas através dos louvores que nós cantamos aqui, Deus me trazia a mensagem, né, que ele estava falando comigo essa tarde. E tem pessoas que às vezes não sabem lidar com as suas emoções. E eu sou muito grata a Deus, porque até aqui o Senhor, Ele cuidou dos meus caminhos, Ele cuidou dos meus, e o Senhor restaurou minha vida de uma forma assim, que às vezes eu me pego com Ele assim, isso está acontecendo mesmo, sabe? Porque a gente às vezes acha que é conto de fada ou história de filme. Então, a palavra que Deus trouxe a mim essa tarde foi em Isaías. Fiz igual o Flávio, fiz a minha cola. Isaías 55, 8 e 9. Amém? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor Yahvé. E eu fiquei meditando nessa palavra e eu falei com ele e tal, e ele falou: isso aí é uma palavra de exortação ao povo, né? E aí eu falei: mas não era sobre exatamente isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre os nossos planos. Às vezes a gente faz planos e às vezes a gente coloca expectativa em cima desses planos, e quando ele não acontece exatamente do jeito que a gente queria, a gente fica frustrado, né? A gente fica triste, fica decepcionado. E por que isso não aconteceu? O que eu fiz de errado? Às vezes a gente se coloca a culpa, né? Colocamos em nós mesmos a culpa do porquê que aquilo não aconteceu. Tem pessoas que deprimem. Tem pessoas que deprimem de tal forma que não conseguem sair daquele buraco que é a depressão, do porquê que não aconteceu. Só que na palavra de Deus também diz que tudo que acontece é para a honra e glória do nome dele, é por causa dele, são os planos dele, é a permissão dele, é a vontade dele. Então, alguns nascem, fazem seus planos, seus projetos, crescem, fazem seus planos, seus projetos. Isso é bom quando alguns ainda fazem isso, porque em cima disso a gente para para pensar, né? O que eu fiz de errado? Beleza. Agora, aquele que não fez, que não tem o pensamento de planejar, de criar, né, como vai ser, pensar daqui a 10 anos, ainda que daqui a 10 anos esteja na mão do Senhor, não na nossa, mas nós temos que ter esse cuidado. É cuidado com o futuro, é cuidado com o presente, para que a gente seja lembrado de uma boa forma também, né, no nosso passado. Então, por não termos superpoderes para saber o futuro, nos frustramos quando algo não dá certo, quando não sai do jeito que a gente queria.
As pessoas criam expectativas, como eu já falei, né? E aqui está. Eu coloquei até uma observação aqui para mim, né? Por que a gente se frustra tanto se o nosso coração é enganoso? Eu falo às vezes com ele que eu preciso ser um pouco mais fria, mais, como é que se fala? Pensar mais sem o sentimento, né? Ser mais, como é que se fala, Tiago? Mais racional, isso aí. Obrigada. Porque o nosso coração é realmente enganoso. Quando acontece alguma situação, ele fala assim, você tem que ser imparcial. Mas eu não consigo ser imparcial. Eu tenho que tomar as duas da minha amiga, eu tenho que tomar as duas da minha família, e assim vai. Isso é errado. Isso é um erro nosso. Porque senão a gente acaba julgando errado aquela situação. E da mesma forma acontece com a gente, e a gente fica super sentida, super dolorida. Fulano não podia ter pensado isso, não podia ter acontecido aquilo, porque ele é meu amigo, ele é meu esposo, ele tem que ficar do meu lado, ele tem que me defender. E nem sempre é dessa forma, ou tem que ser dessa forma. Se o nosso coração é enganoso, é preciso ter a mente centrada, fria e calculista, para entender que pode dar certo e pode dar errado. Se você não tiver a sua mente centrada, você vai se frustrar, você vai se perder nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E depois vai querer saber se foi isso que Deus quis para você. E Deus vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não mandei você meter o pé aonde eu não falei para você. A maneira mais correta, ou mais acertada de chegar a um futuro positivo ao que planejamos, é planejar sobre a voz do Espírito Santo. Aí eu fiquei assim pensando. Provérbios 19:21 diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. E Lucas vai afirmar: sou eu, o Senhor teu Deus, quem te conduz pelo caminho que deves viver. Isso me permite entender se é Ele que me conduz pelo caminho que eu devo viver, que os meus fracassos, as minhas vitórias e os meus pecados, até os meus pecados, Ele já sabia. Ele me conduziu para que eu passasse por aquilo ali. Sendo assim, eu não tenho o poder, porque Deus não nos deu esse poder de julgar, né? De falar que, o meu irmão, ele fez isso, ele fez aquilo. Eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele teve pela minha vida, porque eu já passei por muitos caminhos e o Senhor uma vez falou assim que Ele permitiu para que amanhã eu pudesse ter experiência para contar, pudesse ter um pouquinho mais de sabedoria ou de, pela experiência vivida, ter um pouquinho mais de amor ao próximo, porque não é fácil passar por algumas situações. E às vezes vem a vozinha do marido assim: por que você pensa assim? Você também já passou por isso? É verdade. E isso é muito bom. Eu gosto muito desse cuidado que Deus tem tido, porque é difícil você ser repreendida. A gente às vezes não aceita. Mulher, então, não aceita repreensão. Nós somos a normalidade. Então é muito complicado a gente bater o pé. Não, eu errei isso aqui está errado e tudo mais. E eu agradeço tanto a Deus pela essa misericórdia dele, por esse cuidado. Deus tem sido maravilhoso comigo. As experiências. Como eu posso aconselhar sem ter vivido algo? Né? Nossa amiga é goleira, e até ela chegar à massa perfeita que ela gosta de usar, ela já errou algumas vezes, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. A gente erra. Até porque a gente pega uma receita, né? A gente prova, a gente vê que dá para melhorar, ou que tem alguma coisa que a gente não gosta, a gente tira e tal. Isso tudo faz parte da experiência. Em Eclesiastes 3:1 está escrito assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Enquanto o tempo não chega, nós vamos sonhando. Enquanto o tempo não chega, nós vamos planejando.
Enquanto o tempo não chega, nós vamos concretizando, quebrando a cara, voltando atrás, vendo aonde nós podemos acertar, onde nós erramos, porque até o projeto ser perfeito, para eles ser colocado em prática, que esse colocar em prática, quem vai dizer ao momento certo é Deus, a gente tem que ter experiência. A gente tem que cair, levantar, e onde a gente caiu, para a gente não cair. Ainda a gente cai em outro ponto, mas que não caímos no mesmo ponto passado. E isso me fez pensar, né, que precisamos aprender a confiar mais em Deus. Porque se eu confio, uma vez eu conversando com uma menina, ela falou, Raquel, eu estou preocupada com isso e aquilo, meu irmão, isso, aquilo, né? Porque quando se fala de sangue, só Jesus na causa, a gente fica desesperada. E eu falei, Fulana, como é que você se diz ser cristã, porque ela é mais do pé rosto que eu, se diz ser cristã e você está com esse medo todo? Cadê que Deus não falou com você ainda ou não acalmou teu coração? Cadê a tua confiança no Senhor? Ela é mesmo, né? Assim, claro, mas é difícil, é fácil a gente falar, mas é difícil a gente realmente confiar. A palavra do Senhor é ela que nos mostra a verdade, nos mostra o caminho. Se acontecer eu não estar lendo a palavra do Senhor, eu vou temer, eu vou esmorecer, eu vou voltar atrás, eu vou torcer, né? E aqui diz assim, né? Precisamos aprender a confiar mais em Deus. Assim como no casamento. Por que andar com alguém que você não confia? Aí eu fiquei, sabe assim, Deus me trouxe assim, deu uma puxada de orelha legal, porque realmente, será que estou verdadeiramente andando com Deus? Porque se eu andasse com Ele, eu o conheceria. E o conhecendo, eu confiaria mais. Então, que a gente possa, sim, descansar no Senhor. Porque não adianta a gente temer, não adianta ter seguranças, porque a segurança maior é dele. O momento é ele que diz que é o momento. As condições para cada coisa que você quer realizar, é ele quem vai te dar. E a sabedoria para administrar o que tem que ser feito também vem dele. E eu agradeço a minha oportunidade. Até aqui me deu o Senhor.